E aí, criaturas do bem, tudo bem por aí? Eu vim aqui gravar um vídeo hoje pra vocês. Eu tô deitadinha aqui porque eu tô com dor, eu tô com pedra na vesícula. E essa é a única posição, assim, que me ajuda, me dá um pouco de alívio, né, pra não doer tanto assim. E aí eu consigo gravar, né? Ontem, né, foi um dia bem legal, bem importante, porque eu não, primeiro que eu não sabia, né, que era o dia do leitor, e eu tava justamente fazendo a revisão do meu livro. Então, eu vou, né, lançar em breve e tal, eu tô fazendo a revisão, eu já tinha escrito, né, eu mandei pra equipe para fazer a diagramação, e aí agora eu tô revisando, né, para passar para eles fazerem as mudanças necessárias e a gente conversar de novo. Mas enfim, é um livro sobre metas, né, e eu queria falar com vocês justamente disso, né, então, por exemplo, eu tinha feito uma meta, né, de montar um certo número de vídeo para colocar no YouTube e tal. E como vocês estão vendo, né, eu tive que mudar um pouquinho, né, então eu não coloquei exatamente do jeito que eu queria, mas eu tô colocando mesmo assim, entendeu? O que eu tô querendo dizer é assim, as metas, né, a gente tem que entender que nem sempre vai dar para cumprir do jeito que a gente planejou. E tá tudo certo, né, você tem que deixar as suas metas flexíveis, né, então assim, a meta final é uma, mas o plano, o meio do caminho tem que ser flexível. Né? Então, eu não estou fazendo o vídeo exatamente do jeito que eu gostaria, mas estou fazendo, né? Por exemplo, o próprio livro, né? Eu tinha colocado um prazo, né, para eu terminar de escrever ele o ano passado, e eu tive que estender o prazo justamente por conta de problema de saúde, porque o prazo que eu tinha colocado, eu ia sentar, focada, né? Eu sou bem focada, disciplinada, então quando eu sento pra fazer alguma coisa, eu sento e faço. Mas o plano, né, as horas que eu tinha planejado para fazer, vamos dizer, tantas horas por dia ali, 1 hora por dia que fosse, né, eu não lembro agora de cabeça, mas enfim, vamos supor que era 1 hora por dia. Por conta de saúde, eu não consegui fazer por vários dias e tal, por vários tempos, então ao invés de colocar tantas horas, 1 hora por dia, eu coloquei lá tantas horas por semana, entendeu? Eu diminuí, mas estava ali ainda, entendeu? Eu tava fazendo, então às vezes você precisa adaptar, né, isso é bem importante. E consegui, né, no final do ano eu consegui terminar de escrever, que era o prazo que eu queria. Então, assim, claro, tem agora a diagramação, mas é outra coisa. Minha ideia era terminar de escrever, né? Então, o livro é sobre metas, né? E só para, né, explicar para vocês, né? Eu cumpro as metas que eu coloco, né? E às vezes, quando eu começo o ano, eu nem sei direito como que eu vou cumprir, mas eu coloco lá e acaba funcionando, acaba dando certo, né? E tem metas, por exemplo, que eu acabo ultrapassando a meta, eu faço até mais, né? Então, por exemplo, eu teve ano, por exemplo, que eu falei assim, eu vou mudar de casa, né? E eu mudei de casa. E teve ano, por exemplo, que eu falei assim, eu vou mudar de emprego. E eu mudei de emprego, entendeu? E foi tudo rápido, assim, por quê? Porque eu tinha um planejamento, eu sabia o que eu tinha que fazer, então eu sabia as pesquisas que eu tinha que fazer, eu sabia o que que eu tinha que correr atrás, eu sabia, né? Eu tinha uma lista de tarefas, de coisas para fazer, né? Isso tudo eu ensino no livro, tá? Só para explicar mais ou menos para vocês. E, enfim, ano passado, por exemplo, minha meta era, é, né, fazer algumas coisas com a minha marca. Eu fiz todas elas que eu queria. E ainda fiz mais, ainda criei um curso, né, de entrevistas até essa mudança de emprego que eu falei, né? Eu sabia a empresa que eu queria ir, então, quer dizer, nem dependia de mim, né, a decisão. Mas eu sabia, eu tinha um plano, né? Então, assim, eu estudei o que eu tinha que fazer, né? E tem gente que fica anos e anos tentando entrar nessa empresa e não consegue. Tem gente que tentou várias vezes, fez várias entrevistas e não passou. E eu decidi, fui atrás, estudei, fiz certinho, e em um mês eu tava lá, né? Então, só pra dar um exemplo mesmo, né? Então, quando você sabe o que você tá fazendo, né? Quando você não sai agindo aí despreparado, só fazendo um monte de ação que você não sabe para que você está fazendo, só para não ficar parado. Não é isso. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter um plano, você tem que saber o que seguir, né? Então, quando eu troquei de emprego foi assim, teve coisa com o meu carro também que eu consegui também foi assim. Então, né, que eu tava falando, né, do meu plano de carreira, né?
O ano passado eu tinha um plano, eu comecei o ano com um plano para fazer para as coisas das minhas mentorias. No final do ano eu acabei enfiando mais 2 metas grandes no meio do caminho, que era escrever o livro e fazer o curso. Porque apareceram oportunidades, né? E eu acabei vendo ali a possibilidade de um produto e tal, né, esse da entrevista e acabei colocando. Então, quer dizer, eu lancei o produto no prazo que eu queria, na data que eu queria, mesmo sem ter ele pronto, né? Então, assim, me planejando e sabendo que eu tinha que adaptar as minhas metas do meu jeito, do jeito que para mim ia funcionar. Então, muita gente também fica com aquela coisa neurótica, né, inflexível, de, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar, né, para concentração, você tem que acordar tal hora, fazer meditação, tomar banho frio, não sei o que lá, não sei o que lá. Calma, né, ou tem que ter agenda, não sei o que, calma. Cada um vai funcionar de um jeito, né? Então, o que eu faço, e eu, né, falo no livro, é para testar, vai testando. Então, assim, por exemplo, eu testei várias coisas, né? Eu testei com agenda, eu testei no aplicativo, eu testei no papel, eu testei no post-it, entendeu? E cada um vai ter a sua própria forma, né? De realizar suas metas, né? O que vocês têm que entender é que vocês não podem querer correr uma maratona logo de cara, querer marcar para correr uma maratona se você não anda nem 10 metros, entendeu? Então, vai devagar. Você tem que colocar uma meta que seja difícil, né? Que seja desafiadora. Também, senão não vira, né, desafio, você, né? Não vai fazer você crescer, né? É o que você já ia fazer mesmo, então isso não vale, isso não conta. Mas também não pode ser uma coisa impossível. Então vai devagarinho, vai aos pouquinhos. Então, por exemplo, às vezes você marcou ali de fazer uma academia e alguma coisa aconteceu, porque imprevistos vão acontecer, e sei lá, você tinha marcado 1 hora para fazer. Coloca lá, nem que você faça 10 minutos pelo menos, entendeu? E, né, se você coloca uma meta muito pesada para você, uma meta não, desculpa, nesse caso é o planejamento, né? Para a meta daí seria o que você quer atingir fazendo academia, né? Mas o seu planejamento, né, as suas ações. Você coloca uma coisa muito inflexível, você vai cansar, você vai ficar frustrado, você vai desistir, o seu emocional vai te atrapalhar. Sabe aquele tipo de pessoa que começa um monte de coisa e não termina nada? É exatamente isso. Então, no meu livro, né, eu também ensino isso, né, como você identificar quando isso acontecer e o que fazer quando isso acontecer, porque o seu emocional vai te atrapalhar, né. A maioria das pessoas, elas não terminam as metas justamente por conta do emocional, elas desistem, né, e na verdade, às vezes, você só tem que parar um pouquinho e descansar, né, e não esqueça que não é 100% que você vai conseguir fazer tudo, até porque, né, você fica doente, as coisas acontecem. Então, se você fizer 80%, já considera feito, entendeu? Não precisa ser tão rígido com você, né? E como eu disse, cada um tem a sua forma de realizar a meta. Então é isso aí. Eu vim aqui te dar um alô só para você entender, né? Para você não ficar aí muito engessado aí nas suas metas, né? E quando o livro ficar pronto, que não falta muito, eu posto aqui o link para vocês, tá bom? Um beijo.